Há muitas moradas na casa do meu pai. Quando recebi este tema para a preleção, fiquei muito empolgado. É um tema espiritual muito ligado à cosmologia e à ciência. E a ciência espírita foi o primeiro assunto que me fascinou ao ler pela primeira vez o Livro dos Espíritos. A temática da pluralidade dos mundos é fantástica. E eu, como uma pessoa ligada às artes e à criação, continuo tendo esse encantamento pelo assunto. Li uma vez em algum lugar um pensamento que brinca com a minha imaginação. Tudo o que podemos imaginar deve existir em algum lugar do universo infinito. Eu crio mundos e histórias para jogos de RPG, invento personagens, lugares fantásticos, por isso adoro o assunto. Assim como eu, outros que estudam o espiritismo também se encantam por esses temas, mas alguns deles, e você vai encontrá-los aos montes pela internet em seus canais de YouTube, ficam presos a esse fascínio e se esquecem de colher as informações que têm relação com a evolução moral do espírito. Você vai encontrar histórias incríveis de relatos espíritas que vão falar sobre a vida da mãe de Chico Xavier em Marte, por exemplo, como é avançada a civilização sutil que existe lá. Vamos lembrar que os espíritos asseveram que a vida existe em diferentes frequências, mais ou menos materiais, e é por isso que obviamente não conseguimos observar a vida em Marte. A vida lá não tem a mesma materialidade da nossa carne, assim como a maioria de nós não consegue observar os próprios espíritos que continuam vivendo e nos rodeando. Os fascinados adoram também contar sobre a viagem do espírito de Camille Flammarion pelo espaço-tempo, onde ele vai se distanciando da Terra e vendo os acontecimentos do passado quanto mais ele viaja. Lembremos que ao olhar para as estrelas estamos olhando para o passado. Ou vão eles passar horas descrevendo a morada de Mozart em Júpiter, nos seus mínimos detalhes e falando das flores que nem conseguimos imaginar. Ou falando sobre a arquitetura moderna e do urbanismo de nosso lar, e de como são organizados seus prédios e ministérios. E até mesmo falam da prisão em Plutão, onde o espírito de Hitler cumpre pena de 1000 anos, e a visita de Gandhi foi a única que ele pôde receber. Mas eu passei por um importante despertar ao ler a terceira revelação de Deus na forma da doutrina espírita. E a ordem da leitura foi importante para mim. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns me encantaram pela implacável lógica científica em que o Espírito da Verdade nos apresenta o funcionamento das leis de Deus e explica os fenômenos espirituais. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu considero o livro mais importante dos tempos modernos. E nele eu reencontrei Jesus no meu coração e a Boa Nova me tocou pela primeira vez com força verdadeira e modificadora. O Céu e o Inferno me emocionou ao desvendar os casos de vida após a morte e reforçou meu desejo de me melhorar moralmente. E por fim, a Gênese, que junta a ciência e a moral do Cristo de forma sublime. Jesus reuniu seus discípulos em Jerusalém, logo depois da Páscoa, que comemorava a saída do povo hebreu do Egito. Já sabendo que em breve partiria da terra pelo Calvário da cruz, Jesus lava os pés dos discípulos, exemplificando a humildade e relembrando-os: amem uns aos outros como eu vos amei. E depois de outros ensinamentos ele diz: não fiquem aflitos, creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Depois que eu me for e preparar o lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que, onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Como era de costume, as dúvidas dos discípulos surgiam, e Tomé indagou: Mestre, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus lhes responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. E esse diálogo será o guia da nossa apresentação. Santo Agostinho, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que estamos estudando, diz: quão grandiosa e digna do Criador é a lei do progresso, que transforma a poeira cósmica em um planeta, e este planeta em morada de anjos. E quão mesquinha é a ideia de que o Pai Criador restringiu a humanidade neste grão de areia chamada Terra. Ele se refere aqui à pluralidade dos mundos habitados. Então, começando a desvendar a primeira parte do diálogo com Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Os espíritos dizem
que a variedade de mundos é infinita como a criação, mas que podemos simplificar os mundos em algumas categorias. Mundos em formação são aqueles que ainda não estão prontos para receber a humanidade, mas Deus, em sua infinita bondade, já designou um Cristo, um governante, para acompanhar cada um dos seus planetas desde sua criação. Mundos primitivos são planetas com condições adversas ainda à vida humana e são destinados a novos espíritos que Deus cria sem cessar. Lá eles terão as primeiras encarnações para desenvolverem as primeiras noções sobre o instinto e a consciência. Depois temos os mundos de provas e expiações. Grande parte dos espíritos, tendo abusado de seu livre-arbítrio nos domínios do egoísmo, desenvolvendo sua inteligência à revelia de sua moral e se demorando muitas vezes no mal, ganham a chance, nesse estágio de planeta, de passarem por provas e expiações para depurarem seu espírito e passarem a entender melhor a lei do bem. Aqui o mal ainda prevalece. Esse mundo se transforma então em um mundo regenerado. O bem passa a prevalecer sobre o mal. Ainda há provas a serem vencidas, mas as mazelas diminuem e tornam a tarefa de evoluir mais amena. Depois de outro salto, esses planetas serão planetas felizes. Aí somente o bem existe. As encarnações são em corpos sutis e levam séculos. O interesse pelo bem coletivo é unânime. A passagem para o mundo espiritual nada tem de tristeza, já que a verdadeira vida do espírito é entendida por todos, e os encarnados e os desencarnados se comunicam à vontade. E mais tarde, na evolução dos mundos, esse planeta se torna um globo celestial, morada dos mais puros espíritos de luz, dos anjos e dos cristos, que estão no Pai como o Pai está neles. E dentro da lei do progresso dos mundos está contido o progresso dos espíritos. Para que o progresso se desenvolva, há a mistura gradativa desses espíritos. Espíritos falidos em mundos de provas e expiações são enviados em degredo a mundos primitivos para aprenderem o que não puderam e para ajudarem os novos espíritos a também se desenvolverem intelectualmente. Espíritos regenerados ainda são capazes de falhar e podem pedir para voltar para novas provas e expiações. Espíritos puros veem missão para acelerar o processo de evolução também. E onde nosso grão de areia chamado Terra está nessa escala? Asseveram os espíritos que estamos vivendo hoje uma transição de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Há chegado então o momento de escolhermos. Nossos padrões de pensamento, nossas vibrações e nossas ações vão nos levar de volta a um mundo primitivo, vão nos manter entre provas e expiações ou vão nos levar a um mundo regenerado. Não devemos nos desesperar com a enorme quantidade de males que aumentam nos últimos anos, como as guerras e as depressões. São esses fatos anunciados pelos espíritos para esses tempos de mudança, pois muitos de nós, infelizmente despreparados, pedimos uma chance de encarnar nesses tempos para tentarmos permanecer no mundo que será melhor em breve. A misericórdia divina concede essa chance e cabe a cada um aproveitá-la. Santo Agostinho nos enche de esperança dizendo no Evangelho: contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada, e das inúmeras esferas que brilham sobre vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerado vos abra seu seio após a expiação na terra. Mas é preciso ter mérito para chegarmos lá, meus irmãos. É preciso pensarmos nessa encarnação, porque a lei da encarnação segue a lei do progresso. Muitos de nós, espíritas, não sabemos muito bem explicar para os amigos e familiares interessados o motivo das reencarnações. Muitos nos dizem assim: é muito bonito o que vocês falam, mas esse negócio de reencarnação não é para mim não acredito. Pois bem, vamos usar a razão. Deus permitiu que um espírito habitasse o corpo de um homem das cavernas. Esse homem, mesmo não tendo noção do que é Deus, chega ao reino dos céus. Milênios depois, uma cientista desencarna e vai também ao reino. Faz sentido que ela passe a eternidade aprendendo os segredos do universo com seu intelecto desenvolvido, enquanto o homem das cavernas fica por toda a eternidade encurvado e sem falar a língua dos homens?
Faz sentido que um soldado nazista que cometeu inúmeras atrocidades, mesmo que ele passe por vales sombrios, tenha o prêmio de estar no mesmo reino dos céus, ao lado de um anjo puro que viaja o cosmo em missões de ajuda? Faz sentido que uma criança desencarne em uma expiação e passe a eternidade sem poder sentir e entender o que um adulto sente e entende? A reencarnação é, portanto, a ferramenta bendita que Deus nos dá para conquistarmos a evolução do bem através do tempo infinito. Por isso, o véu do esquecimento ao encarnarmos, para a conquista pelo próprio mérito. E o Espiritismo é uma grande ajuda que Jesus nos enviou para facilitar nossa caminhada com o entendimento de todas essas coisas. No momento, espíritos de todas as ordens estão encarnados na Terra, e o mundo de regeneração vem de uma maneira ou de outra. Na Gênese, encontramos essas passagens. Sejam os que compõem a nova geração de espíritos melhores, ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que tragam disposições melhores, há sempre uma renovação. E também, em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. E mais recentemente, na obra de Divaldo Franco, o espírito Filomeno de Miranda assevera: a partir de 2025, as reencarnações mais significativas se farão mais rápidas e mais numerosas. Espíritos puros virão para guiar a humanidade. Nós, que não somos espíritos puros em missão, devemos nos preocupar com nossa próxima morada. Kardec resume parte dos ensinamentos do Espírito da Verdade dizendo: independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como se referindo ao estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, ou seja, para onde vamos aqui mesmo na Terra depois da morte do corpo físico. Há também muitas moradas aqui criadas pelos padrões vibratórios de quem as habita. Há os vales das sombras, onde tantos são atraídos pelos pensamentos sombrios. Há aqueles presos à matéria que nos rodeiam sem conceber outro lugar que não entre nós encarnados. Há prontos socorros espirituais, como nosso querido Cáritas, que recebe e encaminha espíritos sofredores. Há colônias espirituais para espíritos que precisam reaprender e se preparar para o retorno. E há moradas ainda mais sutis, onde espíritos de luz olham por nós. Para onde queremos ir? Voltando ao diálogo com Jesus. Depois que eu me for e preparar o lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver vocês estejam também. Aqui o Divino Mestre nos faz a promessa de que um dia estaremos com Ele em um mundo celestial, mas que, enquanto não temos condições de chegar lá, Ele estará sempre ligado aos nossos corações, e basta buscá-lo em oração. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele, é claro, vai para o reino dos céus. Lembremos, meu reino não é deste mundo. E quando Jesus decreta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. O que ele quis dizer? Muitos ignorantes da obra do Mestre acham que essas frases contêm arrogância. Eles dizem: por que só por ele? Por que só pela religião dele? Mas eles não entendem que Jesus não veio trazer religião alguma, veio trazer a lei do amor. Então, se um japonês que nunca ouviu falar de Jesus viver os ensinamentos de amor que Buda nos trouxe, pode ter certeza, o espírito de Buda é parceirão de Jesus. Ele estará então vivendo o caminho, a verdade e a vida. Ele chegará ao Pai por Jesus, porque ele chegará ao Pai pelo amor. Então sigamos o caminho ao qual o Mestre se refere, seu Evangelho. Evangelho quer dizer boa nova, e a boa nova é a lei do amor. Boa noite.